Glória a Deus. Estamos aqui para o último vídeo desta semana da série Eu Sou a Daça, né? Nós já falamos aqui a respeito de quase toda a história de Hadassah, né? E no último vídeo nós falamos do motivo, né? Pelo qual o Senhor colocou Hadassah, a rainha Esther, no lugar certo, né? Lugar estratégico, onde ele poderia cumprir os seus projetos na vida dela e salvar o seu povo. Assim também o Senhor nos colocou na casa certa, na família certa, com o esposo certo, com a mãe certa, com o pai certo, tudo certinho. Deus faz tudo certinho, né? Para que ali naquele lugar onde nós somos colocadas, o Senhor possa nos usar e vidas sejam salvas, almas sejam restauradas, né? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, que tem operado maravilhas através das nossas vidas. Eu quero dizer para você que nós vamos encerrar hoje, mas eu quero contar o último pedacinho do segredo, né? E nós vamos então falar do jejum do milagre. O jejum do milagre, né? No último vídeo nós falamos que Ramã, né, ficou soberbo, Mardoqueu não se inclinava na presença dele, ele se enfureceu e então ele foi falar com o rei a respeito desse povo, né? E ali, ó, veja bem, no capítulo 3, no versos 8, né? Olha só. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Tá? Ele já foi levar para o rei que ali existia um povo judeu, povo de Deus, que não cumpria a lei do rei Assuero, né? E aí ele arquitetou tudo, fez um plano diabólico contra o povo judeu. E no versos 13 nós vamos ver aqui o que aconteceu. Enviaram-se cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhe saqueassem os bens. Olha só que plano terrível. Um plano para acabar com todos os judeus daquelas províncias, tá? Homens, mulheres, crianças, anciãos, enfim, não ficasse nenhum judeu na face da terra. O povo de Deus ia ser exterminado, tá? Mas veja bem, no versos 7 do capítulo 4. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pela destruição dos judeus, né? Além de destruir, ele ia ainda dispor de dinheiro, tá? Ia pagar, ia encher as burras, os cofres do rei, por poder exterminar esse povo, só porque Mardoqueu não se dobrava a ele. Olha só, olha como a soberba, né, faz com que o homem realmente perca toda o seu caráter, toda a sua moral, né, e entre em situações de total desalento. Em nome de Jesus, o Senhor é conosco e não permite, para a glória dele, que eu e você venhamos ter atitudes como essa, né? Versos 8 do capítulo 4. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e explicasse, rogando-lhe que se apresentasse diante do rei e lhe pedisse misericórdia em favor do seu povo. Então Mardoqueu mandou para Esther uma cópia do decreto, né, de que todo o povo seria destruído no dia 13 e no mês de Adar. E aí disse para ela: olha, pede misericórdia para o rei, né? Vai para a presença do rei e pede misericórdia. Mas no versos 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para qualquer homem ou mulher que entrar na presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Então, veja bem, havia esse decreto também, que ninguém poderia entrar na presença do rei sem que fosse convidado. E quando fosse sem ser convidado e o rei não colocasse o seu cetro, aquela pessoa morreria,
né? E Esther já tinha 30 dias que o rei não a convidava para estar na presença dele. Então ela falou assim: como que eu vou me apresentar se o rei não me convida há 30 dias? E todos sabem que aquele que se apresenta diante do rei sem ser convidado chega à morte. E Mardoqueu mandou dizer para ela: olha, Esther, se você for, você corre o risco de morrer. Se você não for, você já está fadada à morte, porque você vai ser exterminada junto com os demais judeus, de acordo com o decreto que Ramã fez o rei assinar, né? E aí veja o que Esther fez, amados, no versos 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. E as minhas servas também, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Glória a Deus. Olha só que maravilha, né? Olha que bênção, olha que poder. Esther falou assim: então tá, é guerra, vamos guerrear, mas vamos guerrear direito. Vamos jejuar 3 dias, todo o povo, crianças, jovens, adultos, adolescentes, todo mundo jejue por 3 dias, sem comer e sem beber. E então eu me apresentarei diante do rei. Se eu perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, morri. Mas eu vou morrer lutando, né? E se você ler todo o restante do livro de Esther, você vai ver que Esther se apresentou diante do rei. O rei colocou o cetro lá para Esther, permitindo a entrada de Esther. Ela convidou não somente o rei, mas convidou também Ramã para um banquete no seu palácio, né? E aí o que aconteceu? Nós vamos ver que o rei aceitou tudo que Esther falou. O rei investigou e viu que Ramã, né, estava arquitetando um plano diabólico. E lendo o livro de Crônicas, o rei se lembrou que quando os 2 homens lá, eunucos do seu palácio, arquitetaram a sua morte, quem descobriu foi Mardoqueu. Quem levou até a rainha Esther foi Mardoqueu. E a rainha Esther levou até diante do rei, foi investigado e o rei foi livre dessa artimanha de morte arquitetado contra a vida dele. E então o rei teve misericórdia, não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. E foi através da rainha Esther, né, que convocou o povo para um jejum do milagre e obteve vitória, né, porque Deus deu vitória. Por quê? Porque ela estava no lugar certo, o lugar que Deus queria, cumprindo os planos de Deus, guerreou com as armas certas e venceu em nome de Jesus. Então, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, vamos cumprir os preceitos, os propósitos, o plano, as estratégias de Deus para as nossas vidas e também lutar com as armas certas e receber a vitória do céu para com a nossa vida. Amém? Eu creio em Deus que, em nome do Senhor Jesus, esta série contando a história de Esther, ela nos ensinou muito, né? Nos ensinou a aceitarmos o lugar que Deus tem para nós, a cumprirmos os preceitos do Senhor, a sermos humildes, a orarmos, a jejuarmos e cantarmos o cântico da nossa vitória. Que você também tenha aprendido como eu aprendi e que você, em nome do Senhor Jesus, receba a vitória do Senhor sobre a sua vida e o nome de Deus seja exaltado através das múltiplas vitórias que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Beijo no seu coração, que toda a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que todas as guerras já vencidas na cruz do Calvário te dê vitória em nome de Jesus e que você possa louvar e adorar a este Deus por tudo quanto Ele tem feito, mas especialmente por tudo que Ele vai fazer na sua vida. E eu creio que os planos de Deus são grandiosos e são gloriosos nas nossas vidas em nome de Jesus. Daqui a uns dias voltamos com uma nova série em nome de Jesus.